hoje nós vamos falar também um pouco da fé. Mas, irmãos, existe uma grande diferença entre aquela pessoa que só enxerga o mundo, tem aquela visão natural, do que aquela pessoa que tem uma visão espiritual. É claro que nós não vamos ser, como se diz aqui, hipócritas. Não, pastor, eu vou fazer de conta que nada está acontecendo na minha vida. Está enganando a si próprio. A Bíblia não diz que nós temos que fazer de conta que não está acontecendo nada. Se está acontecendo alguma coisa, nós temos que correr para a palavra, nós temos que buscar de Deus. A Bíblia não nos ensina a fugir dos problemas, a fugir da realidade. Deus sempre nos ensina através da palavra a enfrentar as dificuldades, seja ela no casamento, na família. Só que, irmãos, infelizmente, Satanás tem colocado no coração das pessoas que é mais cômodo a pessoa desistir, é mais cômodo a pessoa desanimar. E é uma cegueira espiritual que a pessoa acha que se ela desistir daquele casamento, que às vezes está tendo problema, ela vai ter um outro, ela vai casar novamente e o outro vai ser uma bênção. Isso aí é engano de Satanás, irmãos. Isso aí é conversa furada. Eu sempre tenho falado, o mesmo demônio que derrubou aquele casamento, que fez a pessoa desistir, está esperando ela lá na frente, lá no outro. Aí chega lá, arrumei outra pessoa, era a Joana, agora é a Joaquina, agora vai dar certo. O mesmo capeta está lá esperando para perturbar a Joaquina, o João, seja lá quem for. Então nós temos que vencer, essa é a palavra certa. Se tem um problema, uma dificuldade, Deus me dê uma direção, me dê uma capacidade, e ali nós vamos mexendo, vamos procurando onde está o erro, as dificuldades, e Deus vai ensinando. Agora, às vezes a pessoa não quer buscar, essa é a palavra certa. E a Bíblia diz, aquele que busca, encontra. É muita gente querendo achar que o pastor é mágico. O pastor não é mágico, ou a palavra de Deus é mágica. Chego lá, pastor, olha, o meu casamento está uma derrota, faz uma oração aí, pim, mudou. Mas como? Se a pessoa não muda. Tem muita gente, às vezes, por isso que essa questão de família, não é hoje o culto da família, mas domingo nós falamos de tudo, não tem como a gente julgar, né? Eu sempre falo, a gente tem que atender os dois, porque às vezes o marido vem e fala, minha esposa não presta, a esposa vem e fala, meu marido não presta. Eu falei, agora, quem que presta nessa casa, né? Então, os dois têm que chegar numa conclusão, e o importante é que o atendimento seja com os dois, mas enfim, para que os dois possam vencer, porque não adianta um vencer e o outro ficar derrotado, os dois têm que vencer dentro do relacionamento, amém? E olha só o que diz aqui em Hebreus, não sei nem porque eu estou falando de família, Hebreus capítulo 12, pegaram aí? Olha o que diz o versículo 1, Hebreus 12, 1, preste bem atenção, não deixe nada tirar sua atenção agora, só saia se for de extrema necessidade, para que você também não tire a atenção dos outros. Hebreus 12, 1 diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está o quê? Proposta. Já vi gente falar, estou na igreja, mas não sei, parece que Deus não me abençoou. Irmãos, mas aí você pergunta para a pessoa, qual que é o seu propósito na vida? A pessoa fala, não sei. Como que Deus vai responder, não sei? Qual que é o seu propósito na vida? Não sei, eu acho que eu não tenho propósito. Irmãos, Deus trabalha com propósito, com planos na nossa vida. Como que uma pessoa dessa, ela vai orar a Deus? Deus, eu venho diante do Senhor fazer a oração, não sei o que eu quero, não sei o que vai ser da minha vida, não sei quem eu sou. Mas que oração é essa? Então, primeira coisa, a gente pergunta, mas qual que é o propósito? Aonde você quer chegar? O propósito significa algum alvo, aonde essa pessoa quer chegar. Até a Bíblia diz em Provérbios 19, 21, que fala, mais ou menos assim, muitos são os propósitos ou os planos do homem, é algo assim,
mas o Senhor é quem determina alguma coisa. Coloca aí para mim, Provérbios 19, 21, bem rapidinho. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor, o quê? Permanecerá. É claro que o propósito do nosso coração tem que estar de acordo com a palavra de quem? De Deus. Nós temos que procurar viver a vontade de Deus na nossa vida, porque assim não vai ter uma contradição. Porque como que a pessoa vai orar a Deus, para Deus abençoar, se aquilo está fora da palavra? Se as atitudes dela não convêm com a palavra. Eu sempre dou o exemplo aqui, irmãos, todo atendimento pastoral, a pessoa, pastor, vou dar um exemplo aqui, minha vida financeira não prospera. Qualquer pastor, qualquer homem de Deus, ou até um obreiro, se ele tiver um discernimento espiritual, ele vai fazer uma pergunta básica, irmão ou irmã, mas você é fiel a Deus? Não sou. Como que a pessoa vai querer uma resposta, sendo que ela sabe já a resposta, né? Isso aí é a palavra. Espera aí, não pastor, está tudo certo, está tudo de acordo, aonde está o erro? Vamos procurar então, o que está acontecendo? É o silêncio de Deus? O que é? Está tudo de acordo, está tudo legal? O propósito está ali firmado na palavra? Agora, se tem qualquer coisa que está fora da palavra, nós já temos a resposta, nós já sabemos. E quer ver? Coloca para mim a tradução aquela que colocou de manhã, a NVT, aqui no Hebreus 12, 1, para você entender de outra forma. Olha como vai te dar uma visão diferente. Hebreus 12, 1. Coloca aí para mim, em nome de Jesus. Olha só, o mesmo versículo que nós lemos, só que na NVT, a nova versão transformadora. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna o quê? Vagarosos, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança, que é a mesma coisa que paciência, a corrida que foi proposta diante de quem? De nós. Eu gostei dessa tradução, principalmente para 2021, que fala assim, livremos de todo o peso que nos torna o quê? Vagaroso ou vagaroso. Pastor, mas o que está pesando na minha vida? Não sei, mas nós tivemos uma grande oportunidade aí, no último culto que nós fizemos, para a pessoa se livrar de tudo aquilo que em 2020 o tornava o quê? Vagaroso ou vagarosa. A pessoa caminhou, mas tinha um peso que atrapalhava a vida dela. Isso se era pecado, a pessoa tirou. Não, pastor, é pensamentos, é amizades. Tudo isso tem que fazer o quê? Se desprender. Tudo para nós entendermos o versículo 2. Olha o versículo 2. Eu vou ler aqui, mas pode deixar essa tradução aí também. Mantenhamos o olhar firme em quem? Em Jesus. O líder e aperfeiçoador de nossa o quê? De nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de quem? De Deus. Esse versículo aqui trouxe um entendimento para mim, nessa versão, porque vou ler aqui na Bíblia, na Fiel, diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Essa aqui é mais bonita, né? Como essa passagem aqui, a Fiel, a revista atualizada aqui. Mas, por que eu peguei essa tradução aí? Por que Jesus suportou a cruz? Não sei se você já passou por isso, tomara que não, mas eu já vi pessoas falar, olha, eu só suporto isso por causa disso, né? Vou dar um exemplo aqui, às vezes a pessoa suporta o patrão, mas porque ela precisa do salário no final do mês. Às vezes a pessoa suporta o gerente, mas é porque ela
necessita daquele trabalho. Isso é ruim, irmãos, isso é ruim. Esse suportar aqui, Deus me deu um outro entendimento, é como uma pessoa que não se casou ainda, uma pessoa que é solteira. O exemplo que eu vou dar, ela vai suportar a solidão, mas ela, diante da palavra, ela suporta, mas com a alegria, porque ela sabe que Deus tem uma bênção preparada para ela. Jesus suportou a cruz, mas Jesus tinha, olha onde ele sentou. Ele sentou do lado de quem? De Deus. Ele suportou a cruz, passou, mas vai ser, irmãos, olha, não tem nem comparação, tem gente que tem vergonha, principalmente os jovens, tem jovem que tem vergonha de andar de bicicleta, irmãos, sabia disso? Outros têm medo de andar de chinelo de dedo, tem vergonha, jovem é cheio de vergonha, não é? Meu Deus do céu, eu era assim também. Agora imagina, a vergonha que Jesus passou, passando no meio do povo, carregando uma cruz, e os soldados batendo nele, e todo mundo cuspindo nele, escarnecendo dele, mas ele sabia a alegria que estava lá na frente, depois da cruz. E isso aqui, irmãos, se a pessoa não tiver uma alegria dentro do seu casamento, se ela não tiver uma visão espiritual, vou colocar assim, ela não vai suportar nada, ela não vai suportar. Por isso que muitas pessoas, como diz aí, pisou no calo, ela já explode. Porque aquela pessoa, que basta para ela é aquele dia ali e acabou. Amanhã é outro dia, a pessoa não pensa lá na frente, não pensa nos filhos, não pensa na empresa, não tem uma alegria preparada para ela. Na verdade Deus tem, mas ela não quer, ela não pensa nisso. Agora quer ver? Aqui ele está falando que nós temos que manter o olhar firme em quem? Em Jesus. Vai lá em 2 Reis, eu preguei esse versículo aqui na sexta-feira, 2 Reis, capítulo 6. Tem uma passagem muito bonita aqui que vai nos ajudar. A tônica da mensagem aqui, os seus olhos, os nossos olhos, tem que estar em Jesus. Com pandemia, sem pandemia, tá? Tem que estar firmado no autor e consumador da nossa fé. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15. Tem um entendimento aqui para nós. Em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. E então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de quem? De Eliseu. Irmão, isso aqui é sério, isso aqui é muito sério. Coloca aí para mim, 1 aos Coríntios 2,14, coloca aí na tela para mim, rapidinho, 1 aos Coríntios 2,14, olha o que diz ali, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de quem? De Deus, porque lhe parecem o quê? Loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É a pessoa carnal querendo entender as coisas espirituais. Na verdade, uma pessoa carnal, ela nem procura entender as coisas espirituais. Isso aqui, irmãos, é muito importante essa passagem. De manhã eu contei um testemunho. A mãe da pastora André, esposa do pastor Vanderlei Schwenk, lá de Porto Velho, nossos líderes, ela se converteu, não sei em qual igreja que foi, mas nessas igrejas de sapatinho de fogo, que ela é uma mulher de fogo, né? Pentecostal. E eles, na época, as moças ainda eram solteiras, e eles moravam nos bairros, esses bairros mais novos da cidade, acho que era Cascavel, que ela é de lá.
E a casa deles não tinha muro. Tinha a casa, né? Não sei se o dinheiro não deu para terminar o muro, mas tinha a casa, mas não tinha muro. E todas as vezes que ela saía de casa, ela orava a Deus, quando ela estava indo para a igreja, ela falava: Deus, estou indo para a sua casa, eu quero que o Senhor acampe os anjos em volta da minha casa, guarda, proteja, porque minha casa não tem muro, né? E tinha uns rapazinhos ali do bairro que gostava de mexer nas casas, mexer no que não era deles, né? E ela ia para a igreja, e Deus sempre guardou a casa dela. Um belo dia, esses rapazes, o tempo passou, e eles se converteram na igreja do bairro que ela ia. Olha só que coisa, por isso que nós temos que falar de Jesus. Às vezes a pessoa fala: aquele ali é ladrão, aquele ali é drogado, não vou falar de Jesus. Tem que falar, irmãos, senão essa pessoa nunca vai mudar, ela nunca vai ter um encontro com Deus, se ninguém falar de Jesus para ela. E eles se converteram. De manhã eu falei Dona Ângela, mas eu acho que é Dona Ângela assim o nome dela, se não me falha a memória, né? Se não for Dona Ângela, vai ficar como exemplo aqui. Mas eles chegaram na igreja, como se estivesse aqui, se converteram, passou o tempo, foram olhando para ela, um dia eles não aguentaram, e falaram: olha, vou falar Dona Ângela aqui, se não for, Deus me perdoe. Quem era olha só, preste atenção nisso aqui, eles falaram: quem era aqueles guardas que a senhora pagava para deixar na frente da sua casa? Ela chegou a arrepiar, falou: guardas? Aí ela lembrou da oração que ela fazia. Ela falou: eu não tinha dinheiro nem para fazer o muro da minha casa, eu ia pagar segurança para ficar lá? Falou: não. Falou: olha, nós sempre passávamos lá e tinha 2 homens em pé lá na porta da sua casa, por isso que nós nunca mexemos ali. Irmão, isso aqui é sério, isso aqui um dia que você encontrar com ela, você pode até perguntar isso. Irmãos, mas isso pode soar como loucura para alguns, ao sair de casa, não pode soar como loucura. Deus, guarda minha casa, coloca um anjo aqui, coloca 4, um em cada canto aqui, proteja a minha casa. Isso é o homem, é a mulher o quê? Espiritual. O carnal vai soar como o quê? Loucura. Aqui orar nada. Por isso que eu falo, é igual o ato de fé que nós praticamos na igreja, o azeite ungido, consagrado, o sal abençoado. Aquele que não crê em nada, não crê nem nele mesmo, vai ficar criticando, como tem esses, o pastor Jaime fala, os apologéticos, não sei o quê, rosa. Se esses caras vivessem na época de Jesus, eles estavam enrolados. Jesus ia cuspir no olho do cego, na frente dele, ele ia falar o quê? Paulo distribuindo aventais e as pessoas sendo curadas, a sombra de Pedro curando. Coitado desses caras. Não, mas ia escandalizar. Ia fazer parte dos fariseus que ficavam criticando Jesus. Atos que Jesus praticou para fortalecer a nossa fé, para nos ajudar. Mas enfim, irmãos, o homem espiritual, ele não fica olhando somente a dificuldade. Esse jovem aqui, esse moço, ele acordou de manhã, ele viu os soldados, ele, ai, já é um grito de dor. Ai, meu Senhor, em outras palavras, estamos enrolados. O que nós vamos fazer? Quem poderá nos ajudar? E pode prestar atenção, a pessoa que não vive o espiritual de Deus, sempre ela vai dar esse grito de dor. E agora? O que eu faço? O que eu vou fazer da vida? Como que eu vou fazer isso ou aquilo outro? Hoje até uma irmã nossa me ligou, ela não está aqui, está viajando, né? Ela me ligou: pastor, chorando, o que eu faço? Eu falei: calma, o que está acontecendo, né? Mas ela lembrou, me ligou, deu uma palavra para ela, depois ela ligou já contando o testemunho. Eu falei: está vendo, irmã, fica firme, confia na palavra. Mas ela fez certo, ela lembrou do homem de Deus, pediu uma ajuda, pediu uma orientação. Mas irmãos, voltando aqui para a passagem, a pessoa, quando ela se depara com um problema, com a dificuldade, ela não consegue ver nada mais além daquele problema. Aquilo ali para ela é um muro, é um empecilho, ela fica presa ali, ela não consegue fazer mais nada, a pessoa trava. Mas a pessoa que é espiritual, que não tem essas escamas nos olhos, ela vê, como eu disse no início da mensagem, irmãos, não é para fazer de conta. O profeta não chegou e falou: não, faz de conta que você não está vendo nenhum soldado. Não, o profeta olhou e falou: realmente, tem soldado aí que não é brincadeira, igual formiga. Mas olha só,
mais são os que estão conosco. Olha a diferença. E ele deve ter ficado assim, mas eu não estou vendo ninguém do nosso lado. Não tem nenhum soldado nosso aqui, não vejo nenhum anjo. Falou, calma, você está cego. Deixa eu fazer uma oração. Deus, tira as escamas dos olhos dessa criatura, para que ela veja no mundo espiritual. Caiu as escamas. Ele olhou e falou, verdade. Mais são os que estão conosco, do que aqueles que estão no mundo. Irmãos, não seja uma pessoa natural. Não seja. Às vezes você até deve ter achado que era loucura da sua cabeça. Pastor, mas ficar colocando anjo na porta da minha casa, eu fiquei meio assim. Não fica não, isso é espiritual. Faça isso, pratique a sua fé. Se Deus está com você, e eu creio que está na sua vida, coloque a sua fé em ação. Saiu da sua casa, vai viajar, fala, Deus, o Senhor está aqui comigo, o Senhor está me guardando, tem anjo aqui do meu lado, pastor, mas não estou vendo nada. Não seja Tomé, não. Mas creia, hoje nós temos que crer que Deus está ali, está abençoando. Irmãos, eu contei de manhã, eu já contei isso aqui algumas vezes, o pastor Jaime que falou esse testemunho, você que acompanha ele já deve ter ouvido. Uma senhora, crente, como diz aí fora, crente até o tutano, evangélica, cristã, protestante, não sei, mas era crente. E estava desenganada dos médicos, enferma no hospital, esperando a morte chegar. Situação difícil. O médico desenganou, uma doença grave, e ela ali já... meu Deus, e eu comentei isso aqui que o pastor Jaime falou, e ela todo dia orando a Deus, falando com Deus, por que aconteceu isso comigo? Deus é aquilo, Deus é aquele outro, Deus é aquilo, Deus é aquilo. Todo dia ela orava a Deus. Até que chegou um dia, ela entendeu o que significa Isaías 53, 4 e 5. E quando foi um belo dia, ela amanheceu naquele hospital, enfesada, cheia de fé, não estava brava não. E aquele dia ela não orou a Deus, ela foi falar com Satanás. Ela parou com aquela lamúria, aquela coisa de ficar Deus, que Deus, acho que ela não estava aguentando mais ouvir aquilo. E como um dia desse eu preguei aqui, ela foi atrás da causa. Ela parou de ficar combatendo os efeitos daquele mal. Ela foi procurar a causa e ela achou. Ela viu que tinha um capiroto enorme por trás daquela enfermidade. Ela entendeu isso. Aí um belo dia ela acordou e falou, hoje eu não vou orar a Deus não, hoje eu vou falar com Satanás, porque ele é o causador dessa doença, dessa enfermidade. E aí ela foi, alguém já assistiu o filme Quarto de Guerra? Quem já assistiu? Todo mundo tem que assistir aquele filme, mais ou menos uma cena igual aquela da mulher lá, quando esqueci o nome da mulher, quando ela repreende o capiroto que estava na família dela. Essa mulher no hospital pegou, abriu a Bíblia em Isaías, e ela falou, Satanás, não estou te vendo, mas eu sei que você está aqui nesse quarto, e você não é surdo, eu vou ler para você, porque eu acho que você não sabe ler. Essa é a oração da mulher, nem era oração, ela estava falando, era com o bicho. Chegou, abriu a Bíblia em Isaías, falou, demônio, verdadeiramente o Senhor Jesus levou sobre si, colocou o nome dela, as minhas dores, as minhas enfermidades. O castigo que estava sobre ele me trouxe a paz, e pelas as pisaduras de Jesus, eu fui sarada, eu fui curada. Entendeu, Satanás? Eu quero que eu leia novamente. Então, pega toda a sua doença, porque eu sei que isso é seu, não vem de Deus. Pega essa enfermidade, esse mal que o médico já desenganou, e suma da minha vida em nome de Jesus. Fechou a Bíblia e deitou na sua caminha lá e ficou lá. Resumindo a história, passou um tempinho, a mulher recebeu alta do hospital, foi curada, foi abençoada. Mas a oração que ela fazia, ela estava orando errado. Ela estava ali, vivendo o natural. Deus, por quê? É os porquês, né? Deus, por que isso? Por que aquele outro? Lembra de Moisés? Moisés, aquela fé, Deus deu um cajado para ele que transformava em serpente, aquele poder nas mãos, na vida dele. Aí Moisés se depara com o mar vermelho, vou
simular aqui para você entender, como se Moisés tivesse chegado no mar e começou: Pai nosso que estás no céu, Senhor Deus, estamos diante do mar, e agora Faraó está vindo com os carros, vai nos atropelar, nós vamos morrer afogado ou morrer com a flechada. Deus, como se Deus tivesse falado: Moisés, o que você está fazendo, Moisés? Eu estou orando. Moisés, não é para orar, Moisés, é para você o quê? Marchar. Mas e o mar? Toca no mar, criatura. Tocar com o quê? Com o cajado. Moisés vai lá e o mar se abre. Olha, não é que funciona mesmo? Claro que funciona, porque a bênção estava com ele, estava na vida dele. Quem veio na quinta-feira, nosso último culto, eu falei sobre Josué. Qual foi o recado que Deus deu para Josué? Falou: Josué, medita na minha lei dia e noite, a bênção vai estar dentro de você. Aonde você colocar a planta dos seus pés, vai ser abençoado. Aí eu comentava, tem um monte de gente falando: Deus, e esse ano quero paz no meu coração. Então morre. Então tem que morrer. Se quer paz no coração, viver. Oh Deus, muda esse ano de 2020, que esse ano seja uma bênção. Irmãos, nós temos que ser uma bênção. Senão 2021 não vai prestar, não. Vai ser pior do que 2020. Agora, se nós somos uma bênção, pode ser 2021, 22, 23, 24, não importa, porque a bênção vai estar onde? Dentro de nós. É igual uma pessoa que, às vezes, eu creio que a maioria aqui veio de outro estado, né? Mas veio porque o estado aqui é um estado de oportunidades. Mas tem muitos que já levantaram acampamento desse estado e foram embora, porque falou que aqui não prestava, só tem bicho, onça, índio, mato, rio. Esse estado não presta, é atrasado, e foi embora. Aí vai lá para o Nordeste. Aí chega lá, aqui não tem nada, só tem praia, eu não gosto de praia, daqui a pouco vai para São Paulo. É um lugar que é ruim? Sim ou não? Tem um lugar que é ruim, o coração da pessoa é ruim, a vida da pessoa é ruim. Coloca isso no seu coração, irmãos. Você tem que estar bem, eu tenho que estar bem. Se o homem, se a mulher está mal, o casamento dela é mal, o carro dela é mal, a casa dela é mal, a cidade dela é mal, tudo na vida daquela pessoa é o quê? É ruim. Mas porque a pessoa é amargurada, a pessoa é chateada da vida. Eu comentei de manhã, é igual a questão do ministério, né? Pastoreio, pastores. Hoje nós estamos aqui, hoje estamos numa cidade maior, amanhã nós podemos estar lá no, não sei, Chupinguaia. Alguém conhece Chupinguaia? Não conhece? Tem uns que conhecem, um cidadão, né? Deve ter umas 5.000 casas lá, deve ter feito mais umas 3 agora. Uma cidadezinha pequena. Mas aí, vamos dizer que eu chego lá e falo: nossa, que cidade feia para burro, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Só tem fazendeiro, sabe? Deus mandou ele lá pregar para fazendeiro, tem que ganhar os fazendeiros para Jesus. Agora, eu tenho que estar bem. Se eu não estiver bem, nenhuma cidade vai prestar, irmãos. A família, tudo vai ser aquela... Mas por quê? Porque a pessoa está mal, irmãos. O Isaac, Deus chegou para Isaac e falou: vai lá para a terra lá para Gerar, que não tem nada, lá a terra amaldiçoada, vai para lá, Isaac. Isaac chegou lá, o povo: o que você veio fazer aqui, Isaac? Isso aqui não produz nada. Ele falou: Deus mandou aqui, Deus tem bênção para mim. Não perde seu tempo. Para começar, Isaac já começou a cavar os poços, começou a minar água, já que nem água tinha. Os filisteus começaram a invejar, já começou a jogar a tranqueira, lixo dentro dos poços de Isaac. E Isaac ia lá e abria outro e a água jogava. E eles iam lá e entupia. Isaac ia lá, abria outro, enchia de novo. Mas está errado esse cara, o que está acontecendo? A bênção de Deus estava em quem? Nele. E como que o outro do lado não produzia nada? Como que o outro do lado, na mesma terra, não acontecia nada? É o exemplo que eu estou dando do ano, do tempo que nós estamos vivendo. Porque não vai ter tempo difícil. Se for olhar pela Bíblia, irmãos, a tendência é piorar. Então nós temos que estar bem, preparados diante de Deus. Deus, que venha 2021, 22, 23, agora eu tenho que ter a bênção de Deus no meu coração. Isso eu tenho que ter, porque senão nada para mim vai prestar. Vai ser aquela pessoa amargurada da vida, e olha, no tardar fevereiro, março, já vai estar reclamando de 21 e pedindo para Deus passar logo esse ano, que não aguenta mais, no segundo ou terceiro mês do ano. É ou não é assim? Já está murmurando: Deus, isso aqui está parecendo o replay de 2020. No meu não, está amarrado isso em nome de Jesus. Mas porque a pessoa está ruim, porque a pessoa está mal.
Se ela buscar de Deus, se ela buscar uma bênção para a vida dela, aonde ela colocar a planta dos seus pés, vai ser o quê? Abençoada. Josué, a bênção estava sobre a vida dele. Chegou diante de Jericó uns muros enormes, que era impossível conquistar aquela cidade. Aí Deus dá a direção para ele, olha, a bênção está em você. Não sei, de manhã eu comentei, falei quinta também, não sei de onde que eu peguei esse arrodeio aí. De onde que é isso? Nordeste, Ceará, não sei. Alguém pode me falar? Quem fala assim? Ninguém sabe. Arrodeia. Ninguém sabe, né? Eu vi aqui em Rondônia isso, que eu ouvi isso. Aprendi aqui. Mas não sei de onde que é. E Deus chegou, arrodeia essa muralha aí. E eles começaram a rodear e cantar 7 dias, e toca a trombeta, o muro caiu. A bênção estava sobre ele, irmãos. Guarda isso no seu coração. Voltando aqui para a 2 Reis, para não atrasar, o moço aqui, o auxiliar do profeta, ele estava vivendo o natural. E a pessoa que vive o natural, ela só vai enxergar a dificuldade. Ela não vai ver um palmo além da dificuldade. E além da dificuldade, o que está? A palavra, a direção de quem? De Deus. É isso. Deus chegou, o Josué, a primeira batalha de Josué, quando ele saiu lá da terra, que se levantou do chão, Deus fortaleceu ele, já se encontrou com o Rio Jordão. Ele já se deparou com o Rio Jordão. Primeira coisa que ele se deparou, já teve que enfrentar o Jordão. E ali ele chegou, o povo foi... Depois você lê lá em Josué capítulo 1, Josué, o que Deus orientou? Josué falou, pega os varões aí, coloca a arca nas costas e vai indo. Os homens pegaram a arca de Deus e foram entrando no rio com a arca. E quando eles colocaram os pés ali na beirada do Rio Jordão, o rio se abriu. E eles passaram em seco. A Bíblia diz isso. Amém? Então, ou seja, a bênção estava sobre ele. Assim também, irmãos, não vai ter Jordão, não vai ter muro, não vai ter nada. Agora, se não tem a bênção de Deus, até um meio-fio barra a pessoa, não precisa nem ser um muro. Ela não consegue nem pular o meio-fio. Ela olha para o meio-fio e fala, meu Deus, como que eu vou pular esse meio-fio? Ai, Senhor! Igual o moço ali, já dá o grito de dor logo. Agora, aquele que é espiritual, já olha lá na frente. Quer ver? De manhã eu não falei, mas vai lá em Ezequiel 37, nós já vamos orar. Ezequiel 37, bem conhecido, vale de ossos secos, a visão de um vale de ossos secos. Mas vamos ler aqui para nós entender. Ezequiel 37, versículo 1. Tem uma parte aqui que é importante. Diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em o quê? Em carne. Amém? Foi em quê? Em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de quê? De ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aí o 7, e eu então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, e cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 cantos, ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E eu profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram,
e se puseram em pé um exército grande em extremo. Eu já preguei isso aqui várias vezes. Quando Deus pegou Ezequiel, a visão de Ezequiel que ele conta aqui, Deus levou ele em espírito. Se Deus tivesse levado ele, um homem natural, em carne, vamos dizer assim, Deus tinha olhado e tinha falado: Ezequiel, poderão viver estes ossos? Ezequiel ia falar: o senhor está doido? Eu preciso de um exército numeroso, eu não preciso de ossos. Mas Ezequiel, a resposta dele foi o quê? Tu o sabes. Olha a diferença, ele já falou: peraí, o que Deus quer fazer com esses ossos? O que Deus quer me mostrar diante dessa situação? Tem um ditado que diz que o apressado come o quê? Mas aí tem outro ditado que contraria isso, que diz que quem chega na frente bebe água limpa. E aí? Você vai ser apressado ou vai correr mais rápido para beber água limpa, né? Mas deixa para lá. Ou seja, imagina se ele tivesse sido apressado em responder: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ele poderia ter falado: não. Ou então: claro que sim, Senhor. Ele falou: tu o sabes. Sabe o que significa isso? Deus é quem vai dar a direção. Por mais que no coração dele, ele teria assim: eu acho que vai viver. Eu acho que Deus vai fazer. Mas ele fez o quê? Tu o sabes. Deixa o meu entendimento de lado. Deus, é o Senhor é quem vai me dar uma direção. Ele não foi precipitado em responder. Aí voltando, ele estava em espírito. Se ele tivesse natural, aqui na carne, vamos dizer assim, Deus tinha mostrado o vale, aquele cemitério humano ali, aquele buraco cheio de caveira, aquela coisa horrível. Deus vai e mostra aquilo. O que Deus quer falar para mim com esse vale de ossos? O que Deus quer mostrar? Por isso que ele disse: tu o sabes. Eu creio que no coração ele estava em espírito e falou: vem coisa boa por aí. Aparentemente, tudo feio, tudo estranho, esquisito. Mas Deus é quem dá vida, Deus é quem tira a vida, Deus faz nascer pele. Irmãos, não adianta tentar entender, não sei se você já questionou, por que Deus fez o exército dos ossos? Por que Deus não... E na hora ali aparecia um monte de soldado, forte, preparado, tudo com a couraça ali, mas Deus não fez assim. Deus fez um monte de soldados fortes, preparados, de um vale de ossos, o quê? Seco. Isso aqui tem outro entendimento para nós. Irmãos, às vezes você se depara com uma pessoa, um cidadão, às vezes dentro da própria família, às vezes ele pode ser um vale de ossos secos também, que todo mundo olha para aquela pessoa e fala: para que essa pessoa serve? O que essa pessoa vai ser da vida? Se ela tiver um encontro com Jesus, Jesus muda a vida dela, e aquele vale de ossos secos que não valia nada diante da sociedade, se torna um exército poderoso, numeroso, se torna um homem de Deus, um cidadão que vai dar prazer a essa sociedade, para a família e tudo mais. Agora, sem a profecia de Deus, sem Jesus, continua vale o quê? De ossos secos. Deus mostrou, falou: poderão viver esses ossos? Tu sabes, Senhor. E aqui Deus ensinou para ele como ele deveria fazer. Irmãos, nós temos que pegar, tem muito entendimento aqui, nós temos que gerar também essa vida, nós temos que gerar a vida no trabalho, na família, nós temos que gerar. Às vezes a pessoa está aí, está orando, colocando diante de Deus, como eu dei o exemplo da mulher aqui, gera vida, mas na boca da pessoa não sai: Deus, meu casamento é uma bênção, em nome de Jesus. Pastor, a mulher está meio perturbada, mas ela é uma bênção, em nome de Jesus. Deus, amarra essa mulher lá. Ela não consegue gerar vida. Ela olha, vê o vale de ossos secos, fala: por que eu vou fazer com esse monte de osso? Não serve para nada. Melhor pegar isso aí e jogar fora, abandonar, chutar o pau da barraca, como diz. Não. Senhor, o que eu faço? Como a resposta de Ezequiel: tu sabes. O que o Senhor vai mandar eu fazer? O que eu tenho que fazer? Profetiza, Ezequiel. Fala, gera vida. Vai lá, profetiza assim, assim, assado. Ele foi lá e fez. Já houve o rebuliço. Ele falou: opa, funciona. Funciona. E agora, o que eu faço, Deus? Ele ficou animado.
Olha, agora, ixi, Deus, está tudo morto. Mas está bom, era osso, já é cadáver. Já mudou. E agora o que eu faço? Agora profetiza, chama o Espírito, vivifica esses corpos aí. Ele, como que é? Faz assim, assim. Ele foi lá e diz, vem Espírito de Deus dos 4 ventos. E pronto, se colocou de pé um exército numeroso. O que ele precisava. Irmãos, nós não temos que ficar questionando como Deus vai fazer. O importante é que Deus vai fazer. Um dia eu preguei essa mensagem, acho que foi pela prosperidade. Às vezes nós oramos a Deus referente a uma situação e nós ficamos imaginando como Deus vai fazer. E isso atrapalha por quê? Porque não tem nada a ver, Deus não vai fazer assim. Deus está fazendo por outro lado, que nós nem imaginamos. Que às vezes nós olhamos e falamos, isso aí não é de Deus. É, porque na nossa mente nós ficamos gerando alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui, a pessoa ora pela prosperidade, ela fica, será que eu vou achar uma mala de dinheiro na rua? Não, acho que eu vou jogar na Mega Sena, que eu vou ganhar. É assim que Deus vai prosperar. Isso é conversa furada, irmãos. Senhor, tu sabes, deixa nas mãos de Deus. Agora, o nosso maior erro é não confiar, é ficar, como vai ser? E agora? E os vales de ossos secos, nós olhamos para eles e descartamos. Aí nós ficamos só, ver alguém empresário, acho que é esse aí que vai me dar um emprego, é esse que vai me ajudar. É nada. Às vezes vem de onde você menos espera, vem a ajuda de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele é sábio, Ele faz, não o que nós, vamos colocar assim, o que nós achamos, Ele faz o que é certo, e Ele tem as maneiras de trabalhar, de operar na nossa vida. O que nós temos que fazer, pastor? Creia que Deus está com você. Comece a enxergar no mundo espiritual. Jesus suportou a cruz, porque Ele tinha uma alegria lá na frente. Sentar ao lado de quem? Do Pai. Irmãos, pastor, mas o que é alegria num casamento para a pessoa suportar um casamento até o fim? Irmão, tem muitas alegrias dentro de um casamento, dentro de uma vida de casado, vamos colocar assim, que se a pessoa não suportar, ela não vai conseguir chegar, ela não vai conseguir ver os seus netos, ela não vai conseguir abajular os netos, que é o que os avós fazem, não é? Não vai conseguir passear com os netos, não vai conseguir nada disso. Por quê? Porque ela perdeu essa alegria. Como que ela vai suportar alguma coisa? Não vai conseguir. É como se ela não conseguisse enxergar a recompensa dela. Paulo colocou, deixa eu ver se eu anotei aqui. Acho que eu não anotei, não, anotei. É Filipenses 3,13, coloca aí para mim. Filipenses, nós já vamos orar. 3,13, bem conhecido também. Olha o que Paulo escreveu ali, Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, e avançando para as que estão diante de quem? Coloca o 14 também. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo que? Jesus. Era isso que Paulo esperava, a sua salvação. Por isso que ele suportou tantas coisas, naufrágio, víbora grudada na sua mão, mas o alvo que ele tinha era pregar o evangelho e alcançar a sua salvação. Por isso ele suportava tantas coisas. Irmãos, nós temos que ter isso no coração também, senão nós não vamos conseguir suportar nada. Como eu dei o exemplo aqui, senão no tardar, no meio do ano, nós já vamos estar murmurando e pedindo para Deus passar esse ano logo e tal. Não é assim. A bênção tem que estar na nossa vida. Os dias, não sabemos. Se for olhar pela Bíblia, a Bíblia diz, nos últimos dias vão ser trabalhosos, vai ser difícil mesmo. Pastor, mas está nos últimos dias? Não sei, mas está tendo dias difíceis. Paulo falou, olha, vai ter homens presunçosos, amantes de si mesmo, um puxando o tapete do outro, um querendo só poder, e está tendo isso aí, está acontecendo. Então, espera aí, nós temos que correr para a palavra, e a bênção de Deus tem que estar dentro de nós. Nós não temos que estar preocupados para Deus mudar o tempo, mudar isso. Deus, muda o meu coração,
faça eu enxergar, tire as escamas dos meus olhos, faça eu enxergar em 2021, mas enxergar prosperidade, enxergar bênçãos. Não quero saber de pandemia, isso aí não precisa nem se esforçar para enxergar, já está diante de nós. Nós temos que olhar além das dificuldades, senão nós vamos ficar parados aqui mesmo. Cada coisa. Esse dia eu conversei com alguém, falei, como é que está? Está melhorando, né? Porque vai chegar a vacina. Eu falei, mas dá vontade de dar um chute na canela, né? Mas criatura, você está esperando melhorar a sua vida com vacina? Vai buscar Jesus, vai confiar na palavra, criatura. Está melhorando porque está vindo uma vacina aí. Olha a confiança da pessoa, irmãos. Aí amanhã ou depois dá um treco lá na vacina, mata mais do que cura. E aí, cadê a confiança dessa pessoa? Não é verdade? Deixa o homem lá trabalhar, fazer a vacina dele, vamos orar para dar sabedoria para essas pessoas. Agora, primeiramente, a minha confiança tem que estar em quem? Em Deus. Tem que estar confiando na palavra. Pastor, mas muitas pessoas dependem da vacina para tomar uma decisão. Eu dependo de Jesus para me tomar decisões, irmãos. Eu não dependo de nada. Isso aí é para aqueles lá que fazem negócio, bolsa de valor, sobe, desce, vai. Só por saber que sai uma vacina, já a bolsa sobe. Daqui a pouco a bolsa desce. Daqui a pouco a bolsa estoura. Daqui a pouco a bolsa está vazia. É assim. É inconstância. Agora, aquele que está em Jesus, está sempre no alto, está sempre acreditando, com vacina, sem vacina, está naquela palavra de Jesus, em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas a pessoa insiste em confiar no homem, o homem cai, irmãos. De manhã eu comentei, quem acompanha um pouco desse negócio de política, não precisa nem acompanhar, que está tudo estampado aí, viu lá na eleição lá dos Estados Unidos, quem diria que o Donald Trump ia perder a eleição, quem diria? É na verdade, quem acompanha um pouco aí, o trabalho que o homem fez, aí chega no dia, o homem perde a eleição, você fica assim e fala, meu Deus, mas como pode? Porque as pessoas não votaram nele, mas por que não votaram nele? Porque Satanás trabalha, sabe que quem decide é o povo, então onde que Satanás vai trabalhar? Na mente de quem? Do povo, irmãos. Nós temos que ser inteligentes, nós temos que ficar na palavra. Aí Satanás vai e corrompe a mente do povo. É o povo que decide, não precisa nem atacar ninguém. Só vai ali, pronto. Aí o povo vai lá, vota, decidiu. Isso aconteceu Brasil afora aí, por muitos. Nós temos que ficar na palavra, temos que ser de Deus. Mas por que eu dei esse exemplo? Nós que não tem nada a ver com aquele país, com aquele presidente, ficamos meio assim, poxa, que decepção. Imagina lá para quem é do lado do país, que estava confiando, é Trump. Lá o vermelho é o bom, né? E aqui no Brasil o vermelho é o ruim. É uma coisa de louco, como se diz aí. Mas aí, e aquela, de repente, o que aconteceu? Perdeu. Meu Deus! Olha, nós confiamos tanto nesse homem. Confia na palavra, irmãos. Confia em Jesus. Deixa que o homem lá se resolve com os embaraços deles lá. Nós temos que ficar com Jesus. Se nós, como nós começamos lá em Hebreus, nós temos que deixar esses embaraços, sem embaraços para a nossa vida. Nós estamos perdendo o nosso tempo com esses embaraços, todo emaranhado, e a nossa vida atrasada, um peso arrastando. Não, deixa isso para trás. Olha para Jesus, que é o autor e consumador do quê? Da fé. Amém? Se coloque de pé, vamos orar, tá bom para nós? Que Deus fale mais com você. Você é homem de Deus, mulher de Deus. Não faça como o servo aqui. Ai, meu Senhor, o que farei em 2021? Eu vou fazer, vou estar no propósito de Deus. E Deus vai me abençoar. Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloca já a mão no seu coração, vamos falar com Deus, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, e Ele está aqui para te abençoar, para derramar bênçãos sobre a sua vida, para te fortalecer. Se tiver escamas nos seus olhos, se você em 2020, você só conseguiu ver dificuldade, você não viu um palmo à frente das dificuldades,